Ô Luiz, tudo bem? Tudo, boa tarde, professor. Tudo jóia? Me ouve bem? Sim, Então tá ótimo. Você conseguiu colocar o fundo bonito aí? eu acho que é o contrário, né? Mas Não, mas ficou legal, ficou legal. Assim. eu acho que teria que invertir a tela, daí eu não me sinto bem quando Eu, inverte a tela. Eu me perco. é, já já a gente tem que fazer um curso para aprender como é que, antes de É, entrar na não é sessão. fácil atuar, ser um líder, né? 4.0, um líder hoje atuando na era digital é complicado, né? É verdade. Ai, ai. Você está falando de onde? Eu moro em Camboriú, Santa Catarina, Que delícia. mas eu faço doutorado na FEUSP. Então, eu também fico entre Belo Horizonte e São Paulo. Ah, mas tá mais pertinho aí, né? Ai, ai, mas é bom. A pessoa deve estar acabando de entrar aí, né? Sim. Eu queria ver com o senhor, talvez agora no início, se você quer que eu vá passando os vídeos e o senhor vai fazendo as discussões, ou quer passar todos os vídeos primeiro e depois todas as discussões? Seja melhor passar todas, porque tem pontos que, né, podem ser Tá. concomitantes. Senão a gente tem que acaba falando demais, né? Acaba tendo que Não, repetir, é repetitivo. eu vou lhe auxiliar aqui no tempo. Pode deixar. Então tá ótimo. Mas talvez seja bom a gente ver tudo primeiro, que aí a gente cria, fica mais fácil para as pessoas que não leram terem uma visão dos links, né? Sim. Uhum. Dos links possíveis. Deixa eu ver aqui os autores, porque tem. E parece que nossa sessão tá menorzinha, né? É, são três artigos. Algumas. Geralmente são quatro. é, Deixa eu ver aqui. Um minuto. No fim, vai sobrar mais tempo para discussão. vai. Mas é que assim, ó, eu vou apresentar o meu. Acho que o senhor também tem um artigo, né? Hoje que eu vi que É, o o Liderança último. 4.0 é do senhor, então. Isso aí. Você já está embalado nas temáticas do dia. É, eu trabalho muito com a perspectiva da liderança relacional, né? Que é considerado hoje um tipo, um estilo, né? Muito aderente, né? Uhum. À lógica, à lógica da era digital. Ah, que legal. É, na verdade, o artigo foi de um aluno meu que eu orientei no MBA, então ele é da área de gestão escolar. Então, por isso que a gente acabou falando sobre a liderança no âmbito da gestão escolar, assim, mas Legal. a Acho minha que tese é liderança mais voltada a gênero e sexualidade, então é um outro âmbito. esse trabalho também é da Daniela, ela é professora da Universidade de São João del Rei, e ela está fazendo um pós-doutorado dela lá na PUC Minas. E Ah, aí eu faço parte lá do núcleo de pesquisas também da PUC Minas, né? Então, ela está dando aula hoje, ela não vai poder que participar. pena. É, Eu acho que falta o pessoal do primeiro artigo entrar, né? é, O senhor teve acesso ao meu artigo? sim. Porque eu tentei entrar no artigo do narcisista e aparece só o resumo para mim. Eu não consegui achar o texto. Não, o texto total também veio. Você colocou lá autorizar a. Então, professor, o que que acontece? Nos outros anos, mesmo se a gente colocasse só para publicar o resumo, Sim, para a gente ler, né? ele disponibilizava o texto inteiro. Aí, É, quando eu fui entrar para ler, apareceu só o resumo. Daí eu falei com o pessoal da coordenação, eles, eu não sei o que aconteceu. Daí eu falei, tá, gente, mas, né? Como é que a gente vai conseguir opinar num artigo se a gente não tem acesso? Eu achei que o senhor tinha, então o senhor só leu o resumo. não, eu acho que os que marcaram lá, eles não.
Esse é até um ponto para a gente sugerir. Realmente deve ter sido um bug do sistema, Eu porque acho que foi, professor. Porque antes não era assim. Antes, mesmo se você publicasse só o resumo, ele aparecia o texto completo para a gente ter acesso e discutir, porque como é que você vai discutir só a partir do resumo? é, por isso que a gente vai ter que, é por isso que ver o conjunto e vamos ter que Só o mais seu. as ideias do que as nuances mesmo do. É, só o do senhor ficou Que eu completo. acho que é até uma tendência interessante, né? Uma tendência mais do, se a gente pega o Eagles, né? Talvez seja até uma estratégia para isso. É menos aqui a gente tem muita tradição de ir na escrita, né? Na Uhum, forma. No uhum, Eagles, por exemplo, você passa às vezes o congresso inteiro numa mesma sessão, né? No mesmo grupo, uhum. e a discussão mais de ideias, né? Mais da ideia do artigo do que da estrutura do Concordo. artigo. Talvez seja para forçar isso, né? Não É, sei se foi pensado, se foi erro, foi bug mesmo. Vamos tentar imaginar que foi algo pensado para o não, restante eu acho que foi algum problema, professor, porque até para a gente fazer discussões sobre o assunto, seria interessante a gente ler o artigo do completo, Congresso. né? Aqui Porque o no. resumo ele vai limitar muito a discussão. Eu, por exemplo, narcisista, eu só consegui ver o resumo, eu vi lá que tinha duas hipóteses, as duas foram testadas e confirmadas, mas Olha aí que eu você é você é até mais do que eu, você é o coordenador, né? não, eu sou o líder, eu estou aqui para auxiliar você, você que manda. Eu não, só sou moderador aqui. Nós mandamos juntos, então. Ou não mandamos, né? Ninguém manda. Talvez, se a turma do primeiro trabalho ainda não entrou, talvez Eu começar acho que entrou. Deixa eu ver o nome aqui, peraí. a Márcia, eu vi que já deu a chegada ali, né, Márcia? Já ligou a câmera aí num dado E momento. estou aqui. Prazer, Márcia, seja bem-vinda. A Márcia está igual quando a gente vai dar aula para graduação, todo mundo com tela desligada, né, Márcia? Essa é a nova tendência da educação, a era digital. Ô, Márcia, a gente estava comentando com o professor que no sistema a gente não teve acesso ao seu artigo completo, a gente só recebeu o resumo. Pois é, nos primeiros dias que eu acessei, ele estava completo. Daí eu fui olhar hoje também de outros colegas que eu participei já de outras sessões, Uhum. também não tinha. Daí fica ruim até para comentar, né, sobre alguma coisa mais aprofundada. É, Foi isso que aconteceu também comigo. Eu acho que eu abri assim que liberou e também estava completo. Aí essa semana eu fui ler, né, para a sessão, de fato só apareceu o resumo, só que daí não ficou salvo no meu computador. talvez tivesse que ter baixado, né? E não veio essa instrução, né, para a gente. Aqui, eu estou olhando tentando ver lá no passado também, mas não tô localizando. Só se era isso, né? A gente teve uma janela de tempo e eles não informaram muito claramente para a gente. É, mas eu acho que ninguém avisou, não. Primeiro, somos professores, né? Todos nós, eu caminhando para sermos, e brasileiros querem que a gente vá ler lá com tanta antecedência, brasileira nos 45 minutos, segundo tempo, né? É, porque eu não eu gosto de ler, tipo, eu fui particularmente ler hoje, porque eu acho que fica mais fresco na cabeça da Sim, gente para senão a gente discutir. esquece. Porque Exato. Senão a gente vai tomar nota, depois não lembra nem das notas mais. Uhum, Exatamente, a gente tem tanta coisa para fazer que daí tem que ser no momento assim para você saber o que tu tá falando. Ah, tá bem. verdade. Ai, ai, que ótimo. Então, não sei, a hora que o senhor Eu quiser acho que talvez começar. não seremos só nós dois, nós mesmos, né? A Ana, você tá aí, Ana Paula? A Ana Paula é a coautora do artigo também. É, Tá ali. autora, né? Tem alguém. Então, quem sabe nós vamos ficar numa discussão entre nós mesmos, né? Talvez seremos nós, sabe? Vai ser uma sessão intimista. É,
Eu acho que a Ana Paula Grillo deve ser uma a ouvinte, eu acho, porque eu não consigo Não tem nome. o nome aqui dos debatedores. É bom que nós vamos ser mais rápidos. É uma pena, né? Porque eu gostaria de ter lido os artigos assim. O da Márcia, mais completinho, né? Porque pelo resumo achei bem interessante sobre liderança narcisista. Mas Muito. E pega lá toda aquela tradição, né, do Cats de Vries, né, de toda a tradição dos estudos mais Eu franceses, não tô com sabe? acesso aqui, senão poderia te passar também. não, assim, é que agora, acho que agora para discutir a gente não tem tempo de ler, né? Se torna um pouquinho complicado, mas vamos lá, acho que pela apresentação a gente consegue ter. E aí, como estão vocês e temos menos pessoas, aí a Márcia vai, ou você vai colocando pontos, né, que os detalhes e a gente vai debatendo em cima da exposição, né? Eu acho que eu vou passar todos os 3 vídeos, É aí eu bom acho que depois a gente pode trazer um pouquinho dos complementar. artigos, porque tanto o meu quanto o da Márcia, o professor não teve acesso a nenhum, né? Porque o outro é do senhor, Se eu soubesse, eu tinha baixado lá na primeira, mas eu não imaginei. guardado, né? Eu também não imaginei que isso ia acontecer, professor, Eu peço fui olhar desculpa. aqui na data, aqui eu não fez o download. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou passar então o primeiro artigo, que é o artigo dos traços narcisistas, só um pouquinho aqui, peraí. Eu Que eu vou compartilhar a tela. Qualquer coisa, depois, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês falam através do som, tá? Do microfone, por favor, porque eu vou ter que colocar assim, ó. Eu cumprimento a todos e a todas. Vou apresentar o artigo nomeado Os traços narcisistas do chefe e seus efeitos no comportamento oportunista e na simetria de informação dos empregados. Este trabalho está sendo desenvolvido por mim, Márcia, em conjunto com o professor Dr. Claudionor Guedes Leimer. Então, nos cargos de gestão são encontrados chefes que apresentam características distintas. No entanto, na literatura é comum serem atribuídos traços narcisistas para os indivíduos que estão em posições de poder. Por vezes, esses indivíduos podem apresentar comportamentos oportunistas e também influenciar outros indivíduos a agirem da mesma forma. Essas condutas podem prejudicar o ambiente de trabalho, as corporações e a sociedade como um todo. Então, nesse sentido, o objetivo deste estudo é investigar o efeito dos traços narcisistas do chefe no comportamento oportunista e na simetria de informação dos empregados. Então, na elaboração deste estudo, foi feito um referencial teórico, o qual abordou os traços narcisistas do chefe, explicou o comportamento oportunista e a simetria de informação baseados na teoria da agência, e, além disso, também explicou os traços narcisistas e o comportamento oportunista dos chefes, relacionando também com o comportamento dos empregados. A partir do levantamento teórico, foram elaboradas 2 hipóteses. A primeira diz: o chefe com traços narcisistas influencia positivamente o comportamento oportunista dos empregados, enquanto a segunda diz: o chefe com traços narcisistas influencia positivamente a simetria de informação dos empregados. Então, essa pesquisa é de abordagem quantitativa, de caráter descritivo e corte transversal, a qual utilizou uma survey por meio da técnica de amostragem por conveniência. Então, na coleta de dados, foram utilizados 3 instrumentos.
um para verificar os traços narcisistas dos chefes e outro para analisar o comportamento oportunista dos empregados. E, por fim, um para analisar a simetria de informação dos empregados. Ainda neste estudo também foram incluídas algumas questões sociodemográficas, como idade, sexo, renda e escolaridade dos participantes. Então, no tratamento dos dados foi utilizado o SPSS, no qual foram realizadas análises descritivas, testes de confiabilidade e normalidade dos dados e também análises de regressão linear simples. Então, o perfil da amostra foi composta por 116 participantes, sendo que a maioria eram mulheres. A faixa etária com maior concentração entre os participantes foi de 18 a 28 anos. A maior parte dos respondentes tinham renda até 2 salários mínimos e a maior parte dos pesquisados mostraram estar atuando no setor de serviços. Então, a análise de regressão confirmou as duas hipóteses. A primeira mostrou uma influência positiva e significativa na relação entre os traços narcisistas do chefe e o comportamento oportunistas dos empregados. E também a hipótese 2 mostrou uma influência positiva e significativa entre os traços narcisistas do chefe e a simetria de informação dos empregados. Então, este estudo contribui ampliando as discussões sobre os traços narcisistas do chefe e também os resultados estão indicando que os traços narcisistas podem ser prejudiciais para as empresas. No entanto, este estudo traz limitações, pois não verificou o nível de subordinação e também não verificou o oportunismo do chefe. Então, para futuras pesquisas, os pesquisadores podem considerar mais informações e, além disso, considerar se existem contratos e outros mecanismos que podem interferir no comportamento dos empregados. E se estes também podem interferir nos resultados dos estudos. Então, eu concluo a minha participação, mostro aqui algumas referências utilizadas e agradeço também a minha participação. Obrigado pela apresentação, Márcia. Agora, para darmos continuidade, eu vou passar o segundo trabalho, que é o Liderança 4.0. O tempo de ator. Só um momento. O tema do nosso artigo é Liderança 4.0, um estudo bibliométrico sobre a produção científica internacional. Eu sou Daniela Diniz, professora da UFSJ, e esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o professor Antônio Carvalho Neto, da PUC Minas, professor Anderson Santana, da FGV-AESP, e a professora Fátima Baima, da FGV-EBAC. Bom, o crescente volume de estudos, em torno da quarta revolução industrial, tem apontado para mudanças significativas nas relações indivíduo, trabalho e organização, trazidas pela mais recente revolução tecnológica. Tais estudos têm indicado a ressignificação de categorias analíticas clássicas, como a organização, o trabalho, a carreira e a própria liderança, que é o foco desse estudo. Então, com a ascensão da Revolução 4.0, algumas questões de pesquisa emergem. Dentre elas, será que as abordagens existentes no campo da liderança dão conta desse novo contexto? Seriam, de fato, necessários novos estudos que tratem de novos atributos para o exercício da liderança? E como está a produção científica sobre o tema? Dado esse contexto, este artigo apresenta resultados de estudo destinado
apresentaram o levantamento bibliométrico em torno do tema Liderança 4.0, com o intuito de caracterizar as publicações da área a partir de uma diversidade de indicadores. Pretendeu-se, então, oferecer um panorama do estado da arte das pesquisas sobre liderança 4.0. Bom, do ponto de vista teórico, né, foi feita uma revisão sobre a Revolução 4.0 e os impactos que essa mais recente revolução tecnológica tem provocado no nível da organização, no nível do trabalho e da liderança, que é o foco desse estudo. Então, foi feita uma diferenciação entre os conceitos de indústria 4.0 e revolução 4.0, entendendo a indústria 4.0 como uma infraestrutura tecnológica aplicada nesse contexto, e é apenas um dos componentes dessa grande revolução, né, que representa um processo de mudança cultural, social, tecnológica e organizacional provocada pelos avanços tecnológicos. Foi apresentado também o conceito de liderança digital. Estudos na área têm indicado que é necessário revisitar os modelos tradicionais de liderança, ainda enraizados nos princípios da revolução anterior. Então, o líder 4.0 vai muito além da noção de leadership, que representa a capacidade do líder de liderar equipes, né, em ambientes remotos. Portanto, a liderança digital refere-se à combinação de capacidades de liderança e de tecnologias digitais que apoiam os processos decisórios nas organizações. Então, líderes digitais, portanto, são aqueles que gerenciam os processos de transformação digital e adaptam múltiplas abordagens de liderança. Do ponto de vista metodológico, foi feito um levantamento bibliométrico, né, na base de dados Scopus, que é uma das principais bases internacionais do mundo. As expressões, né, de busca principais foram Digital Leadership e Leadership 4.0. Não houve delimitação temporal, justamente para a gente entender quais os anos, né, em que a literatura dessa área começa a crescer. Essa pesquisa resultou em 47 documentos analisados aqui nesse artigo, né? 2 softwares diferentes foram utilizados, o Mendeley para a organização das referências e o VozViewer, né, para a geração dos mapas, né, que serão apresentados aqui. Então, foram considerados diferentes indicadores, né, como a análise temporal das publicações, análise de concitação, análise de autores, palavras-chave, países, periódicos. E, posteriormente, foi feita uma análise, né, com os métodos adotados nos artigos, os temas centrais, agendas de estudos futuros, serão apresentados aqui como resultados da pesquisa. Bom, então, quanto aos achados, né, observou-se que liderança digital é um tema super quente, super contemporâneo. A gente observa aqui nesse gráfico que as produções começam em 2016 até 2023, né? E a gente observa também uma tendência de crescimento das publicações na área. Quanto à origem das publicações, os dados indicam, né, elevada dispersão, tanto em termos de países, quanto em termos de instituições e periódicos, sem um cluster, né, que concentra parte significativa dos trabalhos. Observamos também que liderança digital é um construto fortemente associado ao contexto, né? E os resultados apontam ainda o forte interesse dos estudos sobre o impacto da liderança digital na capacidade da empresa se adaptar a ambientes dinâmicos. Bom, em termos de palavras-chave mais citadas, né, os dados do VozViewer indicaram que liderança digital, né, como era de se esperar, é a palavra mais frequente, né, seguido pela noção de transformação digital, né, como a gente percebe que é realmente um construto muito ligado ao ambiente, ao contexto, né, em que ele se insere. Liderança, né, que era de se esperar, e 2 palavras-chave, né, capacidades dinâmicas e orientação para o mercado, também foram reincidentes, né, nos artigos avaliados. Aí, né, o mapa gerado pelo VozViewer, né, mostrando, né, a densidade, né, das palavras-chave citadas pelos autores nos artigos avaliados. Bom, quanto ao método, né, os dados revelam que a pesquisa empírica, ela representa 69% do total de artigos analisados, né, sendo quantitativos 48% e 17% qualitativos. Então, a gente observa que há uma predominância de estudos com um olhar quantitativo.
Com relação aos principais temas do artigo, a gente observa que os impactos da liderança digital são os temas mais trabalhados nos artigos analisados, seguido pelos atributos do estilo digital de liderança, né? E seguido da relação entre liderança digital e outras variáveis, como a relação entre o líder e comunicação, a relação entre a liderança digital e inovação, e processo decisório, enfim. Esses foram os 3 temas mais recorrentemente identificados nos artigos analisados. Em termos de estudos futuros, né, a agenda para daqui para frente, os estudos indicam realizar pesquisas longitudinais, ampliar a amostra dos estudos realizados e investigar outros setores além daqueles já investigados nos estudos existentes. Então, esses foram os 3 principais sugestões de estudos futuros. Bom, em termos de relevância da pesquisa, né, diversos estudos têm apontado que a discussão científica sobre liderança e transformação digital em conjunto, ela é contemporânea, importante e necessária, ou seja, se trata de um tema super atual, com muitas questões de pesquisa em aberto. E o segundo ponto é que o levantamento bibliométrico realizado, ele contribui de alguma forma para a gente entender como se encontram, né, os estudos sobre liderança 4.0, em termos de agenda de pesquisa, em termos de autores, né, e temas mais relevantes, assim como métodos adotados e sugestões de estudos futuros. Então, agradeço muitíssimo a atenção de vocês e me coloco aqui à disposição para quaisquer esclarecimento adicional. Obrigada. Então, agora nós vamos passar para o último artigo. Um momentinho. A professora Ana teve que sair, tá, professora? Ela teve um imprevisto, mas eu continuei aqui. Olá, eu sou o Lucas e, juntamente com o Luiz Henrique e a Ana Paula, redigimos o trabalho intitulado O papel do líder escolar na transição da pandemia para o pós-pandemia, desafios e transformações. A primeira parte do nosso trabalho, aqui na introdução, a gente vai trazer um pouco do aspecto da pandemia do Covid-19 e suas consequências no contexto do ensino básico, das escolas, sobretudo no ponto de vista dos líderes educacionais, dos nossos gestores. Foi uma situação que teve diversos impactos nas escolas e a gente achou muito importante entender melhor como que isso ocorreu e como que foi a abordagem que os líderes tiveram que adotar, né? Então, o desafio não foi apenas da busca de melhorias dos indicadores educacionais, mas também de reinventar a forma de liderar. E o nosso objetivo, compreender os desafios e transformações enfrentados por esses líderes durante a transição do período pandêmico para o pós-pandêmico na gestão escolar, pois o pós-pandêmico também gerou diversas consequências. Referencial teórico, a gente traz aqui nessa etapa 3 elementos. Então, o impacto da pandemia na liderança escolar, inteligência emocional e gestão de conflitos. Bom, no método, nós utilizamos a pesquisa de natureza exploratória com abordagem qualitativa e coleta de dados por meio de entrevistas semi-estruturadas. Essas entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com 10 líderes educacionais das 5 regiões do Brasil, a partir de um roteiro com questões abertas, elaborado com base em 4 categorias de análise pré-definidas, tá? E as quais foram validadas por 3 professores doutores especializados na área de estudo. As 4 categorias estão aqui, né? Sentimentos vivenciados pelos atores escolares, desafios enfrentados durante e pós-pandemia e aprendizados obtidos pelos líderes. Por fim, novo papel do líder no pós-pandemia. E essas entrevistas aconteceram dentro de uma organização privada de educação no Brasil. Aqui um pouquinho da caracterização desses 10 líderes que foram entrevistados. E a análise foi feita adotando a abordagem de Pardam, 2011. Bom, primeira categoria, sentimentos vivenciados no contexto pandêmico. O que nós observamos de resultados?
Os líderes escolares tiveram que lidar não apenas com suas próprias emoções, mas também com a dos demais membros da comunidade escolar. E, nesse contexto, o sentimento mais prevalente citado pelos líderes foi o medo associado à doença em si e também do risco de perder entes queridos e colaboradores. Conforme relatado pelo líder L.S. Seix, houve uma oscilação em suas emoções. Ele diz: eu passei por altos e baixos, alguns momentos de ansiedade e medo, muito por conta das notícias que nos bombardeavam todo o tempo. E os entrevistados também expressaram a preocupação com a possibilidade de uma alta evasão de alunos. Então, lembrando que nós estamos no contexto de uma empresa privada e a evasão pode mexer, então, no orçamento. Já o líder LE9 destacou que o estresse vivenciado durante o novo contexto precisou ser gerenciado pelos líderes escolares. Também não tiveram que lidar com questões pessoais de todos os atores da comunidade escolar. Então, o líder ficou nesse meio de campo aí bem delicado. Na proposta aqui das dificuldades enfrentadas no novo contexto escolar, foi destacado que muitos estudantes sofreram com a falta de convivência social tão importante durante esse período e passaram a sentir mais falta da interação com os colegas, o que prejudicou tanto o aspecto emocional quanto o aprendizado. Os líderes ressaltaram que os professores foram o grupo mais afetado entre os agentes da comunidade escolar, isso foi unânime. Isso é evidente na fala do líder 8, destacou a situação enfrentada dos professores mais experientes. Muitos professores antigos se viram obrigados a se verem na frente de uma tela. Os pais estavam em casa e os professores estavam na vitrine, os questionamentos ficaram recorrentes, uma situação bem delicada para os professores. Já na categoria aprendizados obtidos pelos líderes escolares, a gente traz que, apesar dos sentimentos negativos e desafios vivenciados pelos alunos escolares, surgiram falas e comentários positivos, como, por exemplo, o líder 6, que relatou: eu saí mais forte da pandemia. São por tantas privações que eu tenho a sensação de que saí mais forte, mesmo com todos os desafios. E o líder 8 destacou que uma das grandes lições aprendidas foi escutar mais e compreender mais as necessidades de cada um. Já na categoria novas dificuldades no pós-pandemia, o ano letivo de 2022 também, no pós-pandemia, trouxe muitos desafios, e principalmente na parte de indisciplina dos alunos, como foi relatado aqui pelo líder 5. Palavra indisciplina da forma jamais vista por essa geração. Aprender a conviver tem sido o maior desafio. Então, aprender as matérias ficaram apenas em segundo plano. Então, a palavra indisciplina, por parte dos estudantes, veio de uma maneira muito forte pelos líderes entrevistados. O líder 4 ressaltou que os professores estavam perdendo a paciência, se sentindo desgastados devido aos conflitos com os alunos. Pais responsáveis, que seriam os principais beneficiados, com o retorno das aulas presenciais, demonstraram também intolerância e iam à escola para reclamar por motivos banais. Então, um contexto de conflituoso. E o novo papel do líder no pós-pandemia? O líder 2 afirmou que uma nova liderança vem surgindo no pós-pandemia, principalmente devido a novas realidades enfrentadas pelas escolas, a importância de focar no aspecto emocional. E o líder tendo que se reinventar. A escola não é mais a mesma de 2019, mudou bastante. Por fim, os líderes foram questionados sobre as competências que estão sendo mais exigidas nesse novo contexto, e 3 aspectos, 3 competências se destacaram bastante: empatia, inteligência emocional e resiliência. Concluímos, então, que os principais achados dessa pesquisa nos mostrou que a pandemia afetou significativamente os sentimentos dos líderes escolares. Os líderes destacaram a importância das competências de inteligência emocional, como a escutativa e a compreensão das necessidades individuais para lidar com as próprias emoções e também dos outros membros e demais membros da comunidade escolar. Em relação às novas dificuldades no pós-pandemia, os achados mostraram que as escolas enfrentaram desafios significativos na readaptação dos alunos à sala de aula presencial. E a indisciplina dos alunos e a falta de respeito às regras de convivência escolar se tornaram problemas recorrentes. Em termos de limitações, vai destacar que a seleção dos participantes, sendo restrita a um pequeno grupo de líderes escolares de uma organização privada de educação, que deixou os dados um pouco restritos, e para futuros trabalhos podemos incluir aí a realização com múltiplas organizações educacionais, redes de escolas e contextos culturais diversos, bem como a participação de outros atores da comunidade escolar. É isso. Obrigado. Então, finalizamos aqui os 3 vídeos e apresentações, e passa a palavra ao professor Anderson.
Tá joia, gente, boa tarde, né? Bom iniciozinho aí de final de dia, né? Início da noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? De ter, de uma certa forma, tido contato, né? Com os trabalhos. E é extremamente interessante, porque à primeira vista, né? Quando a gente passa os olhos no conjunto, vem aquela primeira pergunta, né? O que que levou à composição, né, dessa mesa, da reunião desses artigos? Então, um primeiro esforço, né, que acaba que, ao ler os três, né, dentro do que estava disponibilizado, o que a gente vai perceber é uma coerência até muito interessante, né? Porque quando a gente pega o trabalho da Márcia, né, que a Márcia compartilhou aqui com a gente vai ter uma característica muito interessante, que grande parte da amostra, né, Márcia, é composta por indivíduos jovens, né, que vão até aí 28 anos. E muito significativo também porque eles estão associados ao setor que tende, já é assim, nesse final de terceira revolução industrial, e tenderá a se ampliar na quarta revolução industrial, eles derivam do setor de serviços, né? Então, é uma população jovem que vem de um setor que tenderá a ser o setor predominante, né? Quando a gente analisa também aí o trabalho do Lucas, do Henrique, é muito interessante como que esses próprios jovens, né, e esses indivíduos que tenderão a ser majoritários nesse setor de serviços, como é que está sendo o próprio processo de socialização desse grupo, quer dizer, que tipo de perfis profissionais e quais são as dificuldades, né, os desafios que eles estão vivenciando nesse processo de socialização. E aí, não à toa, né, a própria pandemia, a Covid-19, foi uma catalisadora, né, de muitas das tendências que nós temos procurado acompanhar. Eu aqui na FGV, a gente tem uma iniciativa chamada Observatório de Liderança, que é um dispositivo por meio do qual a gente procura monitorar quais são questões, quais são temas, quais são desafios e também oportunidades que não poderiam estar ausentes, né? Deixar de marcar presença na agenda de prioridades estratégicas dos profissionais, das organizações, ao longo do tempo. E é até muito curioso, porque essa iniciativa ela já tem ela já conta com uma série histórica de quase 23 anos, né? Porque nós começamos em 2000 no início de 2000, né? Então, a gente tem tido a oportunidade de constatar temas que têm entrado na agenda, temas que têm saído da agenda, temas que apresentam ali sinais fracos, aparecem aqui e acolá, mas que ao longo do tempo tendem a ganhar peso, e que vem até ao encontro também de vários dos achados que o trabalho da Daniela, que foi compartilhado pela Daniela Diniz, traz, né? Da criação, e aí ela vai talvez aqui contribuir nessa nossa discussão com a construção de uma ambiência organizacional, né, que está sendo talvez preparada ou não para dar conta de lidar com esses jovens, não é? E com esses estilos de liderança que passam a ser requeridos dentro desse novo contexto. Então, isso eu achei muito interessante, porque vai construindo aqui uma narrativa, né? Então, a própria pandemia, ela catalisa tendências no sentido de que não é mais uma educação disciplinar, né? Até a própria questão da indisciplina, ela é curiosa aí dentro desse processo, porque nós estamos saindo de uma visão muito, até de uma liderança top-down, né, de uma liderança verticalizada. Se nós pegarmos o trabalho da Daniela, né, isso vai ser evidente, né? Então, uma das grandes críticas que se coloca aos estilos que a gente chama hoje tradicionais de liderança
Tem uma autora chamada Mary Urbine, né, que vai trabalhar muito, um artigo dela de 2006, que vai trabalhar muito essa tendência. Ela vai falar que a grande parte, a quase totalidade, né, para dizer a verdade, dos trabalhos, né, sobre liderança, publicados, científicos, eles são centrados na entidade da liderança. Então, é como se a liderança fosse uma entidade, né? Então, onde todo o processo é orientado à pessoa do líder. Não é à toa que a liderança transformacional, que é eminentemente uma liderança neocarismática, né? Ela é baseada no carisma, na capacidade, né, de um indivíduo criar uma visão, de motivar, levar os outros a se motivarem, etc. Isso, ela seja hoje a abordagem mais aplicada, não é, para o diagnóstico dos estilos de liderança. Agora, olha que interessante, né, pelos achados da Daniela, né, se a gente for pegar a liderança ainda como centrada na pessoa do líder, é muito curioso que, ao observar, né, é que a noção de followership, a noção de liderado só aparece na literatura de maneira estruturada na década de 1990. Até 1990, liderado não aparecia. Toda a discussão era orientada à pessoa do líder, como desenvolver as competências do líder, qual é o comportamento do líder, se o líder é narcísico ou não, né? E a Márcia, inclusive, traz a perspectiva dos empregados, né? Dessa relação, da percepção de uma liderança mais relacional. A própria ideia de liderança relacional ela vai aparecer, né, só nos anos 2000, né? Quase no finalzinho da década, não é? Da primeira década dos anos 2000. Então, veja bem, né? Quando a gente pega o trabalho do Lucas, né? do Henrique, em que os novos perfis profissionais que estão sendo, não é, socializados para essa era industrial, que é diferente do perfil, não é, da minha geração, por exemplo, não é? Eu fui preparado numa escola, não é, bancária, numa escola que me preparou para ser empregado, não é? Então, o layout das salas de aula, né, linear, lembrando a linha de montagem série, o papel do professor como autoridade, não é? Então, o não poder colar era uma infração gravíssima, né? Antiética, né? Não era percebida como colaboração, mas sim como individualização. Os melhores alunos da sala sentados na primeira fila e com o quadro das maiores notas, quer dizer, tudo forçando a competitividade, não é? A individualidade. Eu sobre estar na frente do outro, né? E aí, de repente, a própria pandemia ela rompe com esse layout, né? Com essa estrutura que condicionava, né? O adestramento, né? O treinamento que a gente teve nesses processos de socialização primária, tornando a coisa mais distribuída, não é? Mais geograficamente, mais virtual, não é? Mais horizontal no sentido também do próprio controle do professor, ele não está lá na frente, numa assimetria de poder, né? Ele está em pé enquanto todos os alunos estão sentados, ouvindo. Então, isso vai ter consequências importantes, né, na própria constituição desse perfil, né? E por isso que eu disse que catalisa, não é, um pouco as tendências que a gente tem observado. Então, me chamou, Henrique, muito a atenção no trabalho de vocês né, essa preocupação dos professores em relação à disciplina, né, à concentração, né, a forma de lidar quando a autoridade não é, ela está diluída na tela. O indivíduo pode ficar com a tela apagada, pode justificar lá que a internet não está funcionando bem, não aparecer. Então, isso vai exigir das lideranças um novo estilo,
não é? Como é que eu vou me haver com esse grupo? Então, eu acho que essa é uma questão que o artigo pode avançar, inclusive, na discussão desses elementos, não é? Com a própria formação, não só dos professores e dos educadores, né, que vão liderar esse processo de educação, mas também do perfil, né, de lideranças futuras que vai emergir aí dessa articulação. Não é à toa também, né, me chamou muita atenção, isso vale ser explorado em artigos que virão né, na versão final para publicação, não é? Essa importância dada às chamadas competências socioemocionais. Não é? Então, tudo aquilo que puder ser automatizado, o será. Não é? Então, tudo aquilo que é da esfera do exploitation, não é? Da esfera do conhecimento tangível, do conhecimento explícito, não é? Isso será automatizado. A função gerencial é a bola da vez dos processos de reestruturação produtiva. Não é? Então, tudo aquilo que eu consiga colocar em fluxo, em processo, não é? É questão de tempo ser substituído pela era digital. Pelo menos é isso que salienta aqui o trabalho da Daniela, não é? Apresentado aqui por ela. Então, o que vai sobrar para o humano? O que vai sobrar para o humano, e não é pouco, é lidar com aquilo de mais humano que há no humano. Criatividade, né? Subjetividade humana, desejo, não é? Então, não é um processo de disciplinamento só de corpos, de docilização de corpos para uma lógica industrial clássica. Não é? O que vai sobrar de profissionais é aqueles que vão estar direcionados à criação, à inovação. Não é? E a inovação e a criação depende da subjetividade humana, e subjetividade não é passível de ser gerenciada, ela só é passível de ser liderada, né? De ser mobilizada. Então, esse é um grande desafio. Não é? Então, essa ideia da disciplina, ela vai ter que ser repensada. Qual é o modelo, não é? De organização desse processo, das relações de poder, né? Das relações de autoridade, que vão ser necessárias dentro de um contexto em que o que vai ser distintivo, né? O que vai sobrar para o humano, além do trabalho precário da renda universal, né? Do precariado, será realmente aqueles trabalhadores que vão criar. Né? E não dá, né, Márcia, para chegar aqui e falar assim, Márcia, até o final dessa nossa conversa você vai inovar. O chicotão, no mínimo, vai ter que ser mais sutil, mais sofisticado. Né? Então, acho que nós, educadores, estamos tendo que aprender isso já agora. Um chicotão da nota, o chicotão, talvez já não funcione mais. Né? E isso vai demandar um suporte social. Né? A dimensão da afetividade, da subjetividade, aquilo que não sai no simbólico, sai no corpo, na forma, né, de não prestar atenção. Isso são sintomas que a gente vai ter que observar. Né? Ou então sai no corpo na forma de adoecimento. Então, a questão da doença mental, que a gente vê no trabalho da Daniela, por exemplo, como uma decorrência, a própria liderança tóxica, né, que pode levar a esse fenômeno, né, é algo muito preocupante. Né? A endemia, talvez até a pandemia desse século será o adoecimento mental, não é? Porque eu vou aumentar a pressão sobre a dimensão subjetiva, não é? O poder não está mais lá fora, o poder está introjetado, não é? Então eu vou ter um grande desafio enquanto liderança, não é? De mediar e antecipar os conflitos que podem resultar disso. Então, acho que o trabalho do Lucas e do Henrique, ele abre aí uma possibilidade enorme de se pensar, não é? Qual é os perfis, talvez nós tenhamos que falar no plural, não dá nem para falar mais o perfil, mas quais são os perfis, não é? De educadores que estarão mais aptos a conduzir,
não é, um processo de socialização dessas, né, dos nossos filhos, sobrinhos, etc., né, para essa nova configuração. Como é que eles vão ter que se preparar? Liderança, né, Márcia, não está lá fora, a liderança está dentro de cada um de nós. Então, como é que nós lideramos, né, situações de indisciplina ou de outros tipos de disciplina, não é? Ainda não pensar. Talvez nós não estejamos mais orientados para desenvolver pessoas para o poder disciplinar. Nós vamos estar desenvolvendo pessoas para como diria lá o Han, né, para uma psicopolítica, para um psicopoder. Né? Então, estão os nossos líderes educacionais preparados para, né, essa empreitada? Não é? Qual é os impactos disso sobre os alunos? Qual é o grau não é, de sofrimento psíquico? Qual é o grau de suporte social? Sobretudo quando nós estamos falando em tecnologias digitais, à distância. Né? Como é que nós vamos criar suplência, criar dispositivos para lidar, né, com essa esfera social num poder direcionado aí ao não é? Ao bio, não mais ao bio no sentido do corpo separado da mente, mas da mente junta com o corpo, né? O psicopoder aí do Han. Então, Lucas não sei se não está aqui, né? Mas o Henrique, eu acho que esse é um ponto muito importante. Abre um debate muito rico para futuros estudos, né? Trabalhar o que representa esses pontos, né, que os professores estão colocados, e que tende, pelo trabalho da Daniela e pela literatura, a ser a moda, aquilo que mais vai se repetir. Então, a questão não tem um novo normal que vai recorrer ao passado. Eu acho que agora o grande desafio é como desenvolver as lideranças escolares, não é? Para esse desafio de formar, né, de desenvolver essa nova geração. Né? A tônica nas competências socioemocionais, no trabalho em equipe, no trabalho mais colaborativo. Como é que a escola, ao invés de formar empregados, né, podem formar aí cidadãos, formar aí talvez trabalhadores, né, com esse perfil. Então, esse é um ponto que eu destacaria aqui no trabalho do Henrique. Sem dúvida, é uma amostra, né, que pode ser ampliada, mas eu felicito aí por ter tido a ideia de pegar de todas as regiões. Né? Eu fiquei até muito curioso para verificar, por exemplo, posteriormente, né, diferenças, se há, e aí uma pergunta próprio, né, Henrique, talvez ele consiga articular, né, para nós aqui com mais detalhes, diferenças entre, por exemplo, regiões do país. Então, se pegarmos regiões mais tradicionais, né, regiões mais ligadas ao sul do país, né, ou ligadas ao centro-oeste do país, e aquelas ligadas ao nordeste, onde a questão socioafetiva, da afetividade, né, talvez se manifeste de maneira diferente. Né? Então, acho que é uma questão aí interessante. Né? Muito possivelmente em estruturas mais formais, mais tradicionais, ligadas ao regiões ligadas a um agronegócio, ligadas a um setor industrial mais clássico, vai ser um choque enorme, vai ser um sofrimento grande, né, para os professores, porque os pais ainda podem estar querendo um modelo de educação que já não cabe mais, né? Os alunos que já vão vir, porque eles estão plugados na internet, eles estão mais conectados com o mundo que, às vezes, o próprio professor, eles talvez não saibam fundamentar aquilo numa visão crítica, né? O que é até um perigo, mas eles estão extremamente conectados ao mundo. Então, a educação não vai poder deixar de levar isso em conta, né? Senão nós vamos ter um conflito aberto, né? Nós queremos adestrar, né, um grupo de pessoas para uma realidade que não dá mais para a gente falar com os nossos filhos, sobrinhos, olha, né, você vai ter os mesmos valores, né, de formar rápido, né, ter um emprego, de preferência numa organização, né, onde você vai ficar lá 35 anos, 40 anos, as pessoas vão viver 90 anos, vão viver 90 anos, tem expectativa de viver até 120 anos, vão trabalhar 90. Então, quer dizer, possivelmente os nossos filhos e sobrinhos nunca terão emprego,
né? Vão ter possivelmente trabalho, né? Ou ocupação, mas não vai ter necessariamente emprego. Então, projetar isso na nova geração pode ser um sofrimento também muito grande. Talvez nós vamos ter que trabalhar muito mais habilidades portáteis, aquelas que os indivíduos, né, podem levar de um trabalho a outro, e aí as socioemocionais, as sociais, as relacionais. Isso casa muito também com o trabalho da Daniela, né, que vai um pouco falar desses estilos de liderança que saem, portanto, desse top-down, e nós vamos ter que não mais pensar em modelos top-down centrados no líder, né, na pessoa, na entidade de um líder, mas em estruturas mais horizontais, né, onde a liderança é talvez mais ligada ao que o Foucault vai descrever. Liderança é um tipo de poder, né? Talvez seja o poder relacional, né? O líder não existe, o que existe são relações de liderança. Quando eu estou falando, eu tenho dispositivos, eu uso a linguagem, eu uso, né, para exercer influência. Quando eu me calo, alguém fala, alguém está exercendo. Então, não tem essa entidade fixa, né? Os trabalhos são muito mais colaborativos, são muito mais em rede, né? Então, não tem hierarquias tão bem definidas. Então, acho que como é que nós vamos formar pessoas para caber e lidar com a transição disso, né? Sobretudo com os pais, né? Que acham que aquilo é indisciplina. Não, aquilo é um comportamento. Nós é que vamos ter que aprender a como manejar aquele comportamento, né? Esse é o comportamento doravante. Não vai ser aquele menininho uniformizadinho, sentadinho, prestando atenção no que a professora define como a lei, né? Então, acho que o trabalho da Daniela também ele tem essa contribuição. Hoje a gente está trabalhando um conceito chamado holdership, que é um conceito que vem, né, da teoria winnicottiana, né? Winnicott foi um psicanalista da escola de psicanálise britânica, ele foi médico, né? E olha que curioso, Henrique e Márcia, ele trabalhou com crianças. Ele foi durante 40 anos médico, né? Que cuidou de crianças, sobretudo crianças na época da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Que tiveram que se afastar dos pais, perderam os laços. Olha que interessante. Hoje a gente está perdendo o laço do contato visual no sentido presencial. Lá eles perderam contato mesmo. Londres estava sendo bombardeada, as crianças foram levadas para comunidades fora de Londres. Então, nem o virtual aí era possível, era o não contar, era carta que às vezes demorava 30 dias para chegar lá no destino, né? Então, e ele vai falar da importância do líder como holding, o líder como aquele que cria uma ambiência organizacional que favoreça, né, a criação, a inovação, né? Então, acho que isso é um conceito importante. O que as escolas estão vivenciando hoje é uma demanda, talvez, até por modelos de holdership, mais do que modelos de liderança, né? Modelos hierárquicos, modelos, né, centrados na entidade do educador-chefe, da professora, do professor e etc. E a Márcia, então, vai trazer a ponta disso, né? Na hora que isso chega, então, nas organizações. Então, né, Márcia, você traz aí, e colegas, né, a questão da liderança tóxica. Depois valeria a pena até também te perguntar, né, um pouco mais sobre essa questão que há uma gama grande de trabalhos, né, fora do mainstream, não é, de estudos americanos, norte-americanos. Tem também eu vi que vocês trabalharam com o Ryle, né, e etc. Tem o Peter Frost também, que é um pesquisador francês da área quebecoise, né, em Quebec, lá da área francesa do Canadá, né? E tem uns estudos também franceses muito interessantes, baseados na psicanálise, né? Que são os trabalhos, por exemplo, do Cat de Vries, do INSEAD, lá em Fontainebleau, na França, né? Tem uns estudos do Lapierre,
também, que vai falar exatamente sobre essa instância, né, da construção de ambientes tóxicos em virtude da liderança. Liderança ainda pensado, recorrendo lá a Daniela, né, ainda pensado como uma entidade, como chefe, como numa estrutura muito mais vertical do que uma estrutura horizontal, né? Hoje nós estamos formando as pessoas, né? Ou buscando ressignificar o pensamento, né, administrativo, para estruturas mais em redes, mais distribuídas, mais compartilhadas, né? Em que essa liderança ela se dilui. A liderança não é uma entidade, a liderança são relações, né, que se estabelece. Então, o ainda pensar sob uma perspectiva, né, de um líder e de um líder tóxico, né, é muito importante aqui, né? Sobretudo, pegando o fato de serem jovens do setor de serviços, né? E o dado está mostrando uma correlação, né, positiva. Então, o líder tóxico tende a levar a situações em que os empregados vão adotar comportamentos oportunistas, né? Muito interessante esse conceito quando se pega, né, o que a Daniela vai falar lá das capacidades dinâmicas, né? Então, há uma possibilidade de conversação aí muito interessante, né? E também com a questão, com a teoria da agência, como você próprio colocou, né? Quando a gente vai falar da simetria de informação, também mostrou uma correlação positiva e significativa. Aí me fez lembrar também da possibilidade, Márcia, de estudos futuros, não é? Que venham a relacionar outros elementos do comportamento organizacional, como, por exemplo, comprometimento. Várias pesquisas, né, ou a grande parte das pesquisas, majoritariamente tem mostrado, pesquisas mais contemporâneas, pessoal, inclusive, do norte aqui do Brasil, né, do Rio Grande do Norte, o Medeiros, o Virgílio Bastos, tem feito trabalhos muito interessantes nessa linha, tem mostrado a predominância de um comprometimento do tipo instrumental, que inclusive o Medeiros tem questionado se isso é comprometimento. É aquele comprometimento do tipo meramente contratual, né? Baseado no toma lá, dá cá. Eu te dou, você me dá, né? Então, olha que interessante, né? Porque esse comportamento oportunista, de assimetria de informação, seria muito interessante correlacionar isso, não é? E o estilo de liderança, né? Com esse tipo de comprometimento, que até, repito, está sendo questionado até se é comprometimento. Né? Se a gente for pegar lá Meyer, né, e Allen, elas vão falar, elas vão citar, né, que a gente tem 3 tipos: o comprometimento afetivo, o comprometimento normativo e o comprometimento instrumental. Hoje a gente está questionando o instrumental. Então é muito interessante pensar nisso, né? Essa liderança tóxica, talvez ela esteja com os dias contados em termos da possibilidade de uma maior efetividade em modelos mais horizontais, ou ela vai ter um sofrimento, essas pessoas narcísicas, né? O risco delas dobrarem a aposta e ficarem mais tirânicas ainda é um risco muito grande, não é? Porque as pessoas não vão estar nesse registro. Elas vão chegar e as pessoas ou vão usar isso a seu benefício, não é? Num comprometimento meramente instrumental, mas se eu precisar, Márcia, da subjetividade das pessoas, das emoções, do brilho nos olhos, daquilo de mais humano, que é fundamental para inovar, que é o que vai sobrar, né? Em termos de profissões não precarizadas, eu acho que isso pode ser interessante. Pois não, Márcia? Nesse sentido que você está falando, eu vou trazer um pouco da minha dissertação, que foi a liderança narcisista na criatividade, sabe? E Pois o é. líder narcisista, ele não promove a criatividade, ele não promove isso dentro do ambiente. E hoje em dia, sem a criatividade, sem a geração de ideias, isso não vai acontecer. Ou Máquina o líder, faz, não ele vai, ser humano. Uhum. ou o líder vai sair da organização, porque não vai ter lugar mais para ele ali, né? Ou quem está ali não vai ficar.
porque hoje o jovem tende muito mais a sair do que ficar num ambiente com alguém assim. E foi por isso a minha inspiração para minhas pesquisas nesse sentido, que o líder que ele tem isso, ou ele vai e vai prejudicar a empresa, né, de certa forma, ou o jovem vai sair e de qualquer forma, né, vai estar prejudicando. Isso aí, eu acho que essa contextualização e ao final, né, você apontar para essas possibilidades, né, vocês explorarem, eu acho que é um campo riquíssimo, né, de aprofundamento, de publicação, né, vai dar uma publicação muito relevante, porque isso é uma questão, né, que traz evidências, né, de que não é dobrar a aposta, não é botar. Nunca se falou tanto em subjetividade, nunca se colocou tanto controle. Então, quer dizer, nós vamos matar os pacientes de overdose. Nós estamos dobrando a aposta ao invés de mudar a terapêutica. Então, acho que nós vamos precisar de ajudar essas pessoas a se ressignificar, porque o risco delas, que elas têm o poder, o risco delas dobrarem a aposta, né, e quererem que as pessoas se subordinem a um modelo que não existe mais, porque elas não estão sendo formadas lá atrás, né, para isso, né? Vai ser algo extremamente complicado, extremamente sofrido, né, para as organizações, né? Você tem toda a razão. E isso, inclusive, é evidenciado, e aí também fica como uma sugestão, né, para aprofundamento, acho que nas próprias conclusões, né, se pode endereçar para estudos futuros, que eu acho que é a parte mais rica de um trabalho, né? Você descrever, mas você também você discutir esses dados com a literatura, né? E sugerir novos estudos, nós fizemos agora, recentemente, uma pesquisa com quase 8.000 egressos de programas de MBA, de programas de educação executiva em compra, pagos pelas empresas, então as empresas estão apostando nessas pessoas, né? De uma certa forma, buscando retê-las, e foi utilizado, há até um grande questionamento teórico, mas esse eu acho que é muito mais delimitação de poder, né? Porque é uma perspectiva fora do mainstream, não é uma perspectiva americana, do mainstream americano, né? Que nós temos que baixar as nossas cabeças para eles, porque senão nós não publicamos lá, né? Mas é uma pesquisa que foi feita utilizando o MBTI, que é uma estratégia que foi utilizada pelo Jung, né? Que ele analisou tipos psicológicos, né? Então, ele fala que tem 4 tipos psicológicos. Tipos psicológicos são as preferências axiomáticas, né? Então, se eu estou diante de uma situação conflituosa, eu tendo a seguir naturalmente um determinado caminho. Ou eu vou me introverter, ou eu vou me extroverter, ou eu vou, né, ser mais pensamento, ou se eu vou ser mais sensação, mais intuição, perdão. E aí nós aplicamos, estava na moda no Brasil há um tempo atrás aplicar MBTI, e esses programas aplicaram. E nós fomos analisar esses perfis. Foi muito interessante. 87,9% da amostra, desses 8.000, quase 8.000, eram pensamento e sensação. Ou seja, nós contratamos ao longo do tempo pessoas meramente vocacionadas a um poder disciplinar, Foucaultianamente falando, né? Então, pessoas 2 mais 2 é 4, objetivas, lógicas, racionais, apenas 9% eram intuitivas. Inclusive, eu até não entendi como é que duraram lá, porque basicamente a gente costuma. É muito bonito falar assim, eu quero alguém fora da caixa para trabalhar, mas bota lá para trabalhar com você, né? Vai avaliar um artigo fora da caixa para você ver como é que é complicado. Então, a gente acaba expurgando. E isso é uma encrenca, porque isso é uma bomba. Porque se as empresas efetivamente precisam inovar, não é? Elas precisam, primeiro, de diversidade. Né? Então, além da diversidade de gênero, além da diversidade de cor da pele, né, de etnia, além da diversidade de necessidades específicas,
né? Nós identificamos hoje isso é até interessante, Henrique, talvez para seus estudos, né? Esse caso, né? Ele traz a importância de pensar, não é, a chamada diversidade de tipos psicológicos. Nós estamos trazendo as pessoas iguais. Elas podem até ter a cor da pele diferente. Elas podem até ser mulheres, mas elas têm que ser tão viris ou mais viris do que os homens, né? O da cor da pele tem que ser mais, ou seja, foi filtrado aqueles que chegaram lá para as organizações dizerem, né? Nós temos pessoas de etnias diferentes, de orientações diferentes e tal, elas representam, na verdade, elas foram filtradas, inclusive uma violência simbólica, né? Você pega uma mulher, por exemplo, você mata a feminilidade dela. Ela tem que ser mais macha do que o mais macho está lá, né? Senão ela não chega. Ela foi filtrada, tem um processo de filtramento, e agora a gente está vendo isso, né? Você pega lá, por exemplo, a embaixadora que representa os Estados Unidos, uma mulher de uma etnia não, né, de minoria étnica nos Estados Unidos, ela levantando a mão a favor de determinadas coisas que não tem nada a ver com o que se esperaria de uma defesa de uma minoria, né? Um comandante do exército norte-americano, também de determinada, né, minoria, e tomando decisões. Por quê? Porque eles foram filtrados no mesmo tipo psicológico. Então, são pessoas diferentes nem características que hoje a gente está lutando para ter igualdade, mas, no entanto, essa igualdade não está. As pessoas, para chegarem lá, estão tendo que abrir mão em muito, não é, da sua originalidade. E isso é um terror para a criatividade. Então, as organizações, elas estão com pessoas que não querem arriscar, pessoas que quem foi contratado foi filtrado dentro de um perfil, né? E hoje a gente passa a demandar um outro perfil. Então, eu acho que o seu estudo traz uma contribuição muito grande para alertar isso aí, né? Trazer um alerta de que nós podemos estar reforçando esse processo, né? Quando a gente traz uma liderança tóxica. Se a empresa tem estratégia, o trabalhador também tem. Então, se ela bota uma liderança tóxica, esse indivíduo ele vai manifestar sintomas diferentes, ele vai ser oportunista, ele vai. E aí você não tem, na verdade, você reduz muito a potencialidade da criação, da inovação, né, da liberdade, né? Você acaba dobrando a dose, né? Você aumentou a dose do remédio anterior, transvestido de vitamina, né? E, na verdade, você não está mudando a terapia, né? Hoje há uma necessidade de se mudar, como a Daniela Diniz aqui coloca, né? A necessidade de repensar o paradigma de liderança, né? Não é mais um paradigma, né? Do Antigo Testamento, né? Do pai, é mais talvez da cooperação, da igualdade, né? Da igualdade, eu diria ali, de uma horizontalidade, né? Mais do Novo Testamento aí, talvez, do que do Antigo Testamento. Então, eu acho que são questões que até o mundo contemporâneo tá evidenciando. Eu acho que você tem, Márcia, muitas possibilidades aí de puxar essa discussão, ainda mais que sua dissertação, né, foi nesse campo. Acho que dá até para você avançar aí para o doutorado, né, pensando em estilos de liderança ou estilos de leadership, né, que seriam mais aderentes a dinâmicas organizacionais da era, né, que vai receber esses novos alunos, né, que esses alunos serão os futuros trabalhadores dessas, né, organizações, enfim, eu acho que fica muito interessante. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa, o Henrique quer destacar aqui algum ponto. Eu só gostaria de contribuir, assim, talvez trazer, né, outros estilos de liderança, como você falou, alguma coisa menos tóxica, né, e fazer uma relação com para mostrar isso de fato, né,
Porque às vezes a gente fala tanto na toxicidade e fica nisso, mas e o que que realmente as empresas e as pessoas que estão nesse mundo do mercado, eles estão precisando e eles querem, né? Que nem hoje é necessário cooperação, né? E qual o estilo de liderança para isso, né? Exato. Você fala aqui, né, que há uma correlação, né, um sobe. Você gerou uma regressão também, que é uma curva de tendência, né? Segue a mesma linha, a tendência é quanto mais tóxico, mais assimetria e mais o caráter oportunista, né? O estudo mostra isso. Isso, aham, mostra isso mesmo. E em termos de estatísticas descritivas, a correlação é positiva, mas predominou o estilo tóxico ou não? Nesse trabalho predominou, na minha dissertação, não. Ah, na dissertação, não. Esse Porque, talvez... Perdão? porque envolveu um número maior da amostra. Eu acredito que eu deveria também ampliar essa amostra, sabe? Para ter Uhum. um dado mais Representativo. palpável, entende? Ok. E uma última questão aqui. É uma escala Likert, é uma escala de pontos. Isso, aham. E você lembra de cabeça mais ou menos qual foi o score total, né, de liderança tóxica? O Ah, eu não vou índice? lembrar agora. Depois a gente olha lá, se puder até passar, eu fiquei curioso de saber, né? Então, Pode como é deixar que que eu esses passe. jovens do setor de serviços, né? O que que eles percebem como uma liderança tóxica? Quais Uhum. são os scores aí, o score total, porque pode ser que essa turma perceba de uma maneira diferente o que é toxicidade, talvez de estudos que foram feitos, né, há 10 anos atrás. Esse também pode ser, Márcia, uma pesquisa muito interessante, porque a gente vai ver também se esse perfil que o Henrique lá estudou, que está sendo formado, né, está tendo que se adaptar e aprender a sobreviver, mobilizando outras competências mais socioafetivas, porque o medo, né, a solidão, afastar. Então, esse indivíduo está tendo que criar uma carrapaça, uma couraça aqui para dar conta de sobreviver, né? Esse sobrevivente de guerra vai chegar aqui, né, com talvez percepções muito diferentes do que seja uma toxicidade. Talvez ele vai ser muito menos apto a lidar com a frustração, talvez ele vai ter que ser muito menos capaz, né, de estabelecer relações, né, talvez comunicativas. Não tem melhor ou pior, né? Tem diferente, mas talvez eles vão ter formas diferentes, né, de lidar com o mundo, com as organizações, com o trabalho, e aquilo que era tóxico talvez até vai se intensificar, os scores talvez tendem até a ficar maiores, né? Ou então até pode ser uma questão para o seu doutorado, né? Tentar identificar diante desse contexto quais são, né, quais são, né, os fatores de toxicidade nessa transição para uma sociedade digital, pós-pandêmica, né, virtual e etc. Parabéns. E uma limitação do meu estudo que eu também não coloquei, por exemplo, o lado mais manipulador do líder, sabe? Que envolve outras questões, e eu coloquei mais aquele lado tóxico mesmo, que a pessoa vai e faz coisas mais prejudiciais. E na verdade eu deveria ter colocado os dois lados para entender. Só que eu notei isso depois do desenvolvimento do meu estudo. Porque daí, com a leitura e aquele aprofundamento maior, eu consegui perceber isso, sabe? Talvez, É, então, para estudos futuros, eu precise colocar isso, né? essa é a contraposição. Exatamente, eu acho que na limitação, mostrar que você reconhece isso, mas todo modelo é uma simplificação da realidade, né? E focar mais julgar para frente, né? Então, a partir daí, quer dizer, você abriu caminhos, né? O seu estudo tem uma relevância grande no sentido de ele problematizar, né? Ele evidenciar
não é, que há fogo, né? Ou melhor, há fumaça. Agora vamos ver que tipo de fogo é esse, né? Qual a magnitude desse fogo. Mas muito interessante seu estudo. Eu acho que para a publicação, sim, tem que colocar essas limitações e realmente direcionar, correlacionar, né, com as possibilidades de correlação, né, com estilos pessoais, né, com tipos psicológicos. Então, quer dizer, um tipo narcísico, né, aquele indivíduo não reconhece o outro, ele é quase uma estrutura perversa, né? Estou falando quase aqui, porque não dá para antropomorfizar as organizações, mas ele é capaz de construir montagens perversas, né? Então, isso que a gente está vendo aí é o que o Cat de Vries, né, sob um outro base epistemológica, né, eles vão chamar de montagens perversas. Então, esse indivíduo tóxico, ele vai atrair pessoas, né, que é a fome com a vontade de comer, né? É o quem manda com a vontade. Se há um dominador, há um dominado. Então, esse indivíduo ele vai ter a capacidade de criar naquela organização um atrator só para dominados. Então, ele pode até ter resultados no curto prazo se as atividades depender de braços, de volume, de escala. Mas se a organização precisar agregar valor, inovar, essa organização ela está encrencada, né? Porque esse indivíduo ele domina, ele não reconhece o outro, ele não tem autoridade, ele não tem empatia. E olha que curioso, é a demanda dos jovens, né? Os jovens vão buscar organizações que tentam ajudá-los, né, a superar isso que eles não tiveram no processo de socialização primária, que é exatamente a alteridade, empatia, né, suporte social, socialização. Os nossos filhos e sobrinhos vão pagar um preço altíssimo, porque passou daquela fase etária ali, que você for, depois é tamponamento. Então, depois eles vão buscar pessoas ou que vão suprir aquilo, aí um líder tóxico pode ocupar esse lugar, né? Ou então eles vão buscar, né, pessoas que vão ajudá-los a sair daquela linha, né? A sair dessa perspectiva, a pegarem lideranças mais colaborativas, né, que escutem mais, e se a gente precisar da subjetividade, vai ser esse segundo tipo que vai ser importante. Então, se as organizações não estiverem preparando essas lideranças desde ontem, ela vai ter muita dificuldade de lidar, né, de ter resultados efetivos lá na frente. Parabéns, Márcio. Henrique, você quer comentar alguma coisa do geral, alguma coisa do Não, trabalho? eu estou aqui mais quietinho, deixando a Márcia participar, porque ela é nossa convidada, né? Então, eu e Ah, o professor estamos trabalhando no evento. Eu pensei, eu vou deixar com que a Márcia tá ótimo. aproveite. Já estamos quase no tempo aqui, É, né? falta 7 minutos também. Mas, É, sim, é uma pena eu não ter lido o trabalho da Márcia, que eu achei uma temática muito interessante. Mas eu acho que eu olhando pelo resumo, e um ponto bem importante que você trouxe, porque assim, ó, você utilizou escalas já validadas, eu vi ali bem certinho, né? Utilizou 3 escalas com os itens, mas eu acho, não li o trabalho, mas olhando assim de uma forma geral, para você conseguir publicar numa revista que tem um impacto legal, a tua amostra precisa ser maior, né? Eu acho que foram 116, se eu não me engano, né? E eu acho que precisa ampliar. Até com os meus alunos, eu tenho utilizado para estudos descritivos, a literatura aponta 10 pessoas por item. Então, você tinha 16, uns 160 seria aí talvez o mínimo. Só que para a gente publicar em revistas, né, de alto impacto, a gente sabe que as amostras precisam ser maiores. Então, se você conseguir aumentar, né, a amostragem do seu trabalho, eu acho que vai ser interessante, assim, porque as suas hipóteses elas foram validadas, né, através dos testes que você deve ter feito, não tive acesso, mas eu acho que é um ponto que vai te ajudar, talvez, a avançar um pouquinho mais na publicação. tá aí. Né? E eu acho que a gente precisa, ao longo do tempo, aí já é uma característica mais do trabalho do Lucas, né? Eu acho que a gente, e talvez até, né, os futuros estudos da Márcia, a gente precisa também começar a teorizar mais,
né? Eu acho que no Brasil a gente já tem que sair daquela fase de mostrar que a gente sabe fazer pesquisa formatadinha, e copiando modelo do outro e validando. Eu acho que nós precisamos de parar, até porque o eixo do mundo está mudando, né? Daqui a pouquinho a indústria americana não vai ser, a indústria das publicações americanas não vai ser a grande detentora da hegemonia, né? E eu acho que para a gente entrar em culturas mais maduras, né? Se você pegar uma cultura chinesa, tem 4.000 anos de história. Eles não estão lá para ficar copiando modelinho e validando no país dele modelinho de origem norte-americana. Você não vai achar isso. Se você quiser publicar em revistas, né, mais amplas e tal, daqui a pouco, nós estamos falando de 1,4 bilhão de pessoas na China e 1,4 bilhão de pessoas na Índia. Se 0,1% forem acadêmicos, 0,001, nós estamos falando de um índice de impacto gigantesco nas produções. Eu acho que a academia brasileira precisa começar a pensar mais nisso. Ela está muito gravitando numa onda que já está morrendo, né? Já passou dessa fase. Essa fase era daquela turma que foi fazer doutorado, né, nos anos 70. Era dos meus professores, né? Não tinha doutorado no Brasil, para fazer doutorado na França ou nos Estados Unidos, chegaram aqui, era o que a gente. Eu acho que o mundo está esperando que o Brasil comece a teorizar também, a desenvolver modelos. Eu acho que tem a África aí, por exemplo, que é muito parecida com a gente. A gente não vai dominar o mercado chinês, mas a gente pode follow the money, né? Se o dinheiro está indo para a África, nós podemos ter bons modelos de desenvolvimento nos países do BRICS aí, sobretudo. Então, eu acho, Márcia, que vale a pena nessa linha, né? Validar, mostrar, mas também começar a verificar o que é para nós, né? O que é toxicidade num contexto, né? De uma sociedade que vive um nível de precarização do trabalho, de individualização das relações de trabalho, né? Talvez num volume muito mais amplo, né? De que a gente vê nos países industriais avançados, né? Então, eu acho que isso também é muito importante a gente debater na academia, né? Eu acho que a gente está muito só replicando e discutindo menos, ou pelo menos ampliar a discussão dos achados, como isso que você colocou, né? Trazer comprometimento. Nós temos pessoas boas no Brasil fazendo excelentes trabalhos, né? Sobre comprometimento, e começar a criar escalas também, começar a criar porque senão, se o Brasil não ocupar esse lugar, outros países vão ocupar, não é? Então, eu acho que a academia brasileira precisa parar de querer mostrar que sabe fazer a lá mainstream e começar a criar a sua própria demanda, né? Senão nós vamos morrer abraçadinhos, né, com as publicações que já não vão ser as hegemônicas. E como as coisas estão caminhando, talvez isso se dê num ritmo muito mais acelerado do que a gente estava a priori pensando, né? Então, acho que isso que o Henrique falou é muito importante, assim, ampliar, né, para você fundamentar, mas a partir de agora discutir, correlacionar, criticar. Criticar não é criticismo, é crítica no sentido de ver o que nós temos de diferente, o que esse jovem brasileiro que está entrando no mercado tem de diferente, né? Eu acho que a gente precisa ter uma janela de oportunidades, talvez ela se feche muito rapidamente. Nós perdemos isso, né, Henrique, Márcia, no agronegócio, por exemplo. A Embrapa, né, produziu aqui uma tecnologia fantástica no Cerrado e etc. Podia estar dominando a tecnologia ou exportando a tecnologia para a África e tal, perdeu a oportunidade por questões, né, N. A Rússia foi lá e já está ocupando esse lugar, a China já está, né, ocupando esse lugar, desenvolver. Eu acho que isso também é muito importante, levar os nossos, pegar temas globais,
né? Mas levar a vivência que talvez possa ser replicado, criar escalas também, desenvolver, né? Não é, Henrique? Eu acho que se a gente não fizer desde ontem, já passou a fase de ficar mostrando que sabemos fazer artiguinho no padrão norte-americano, né? É hora de ousar. Eu acho que a geração da Márcia aí, do Henrique, né, tem, é esse talvez o grande caminho a ser seguido. Acho que vocês estão muito preparados para assumir esse leme aí, né, Márcia? Eu estava pensando aqui, você falando, né, que isso é muito real, de criar escalas, né? Por exemplo, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, em Frederico Westphalen, né? E aqui eu percebo que é um lugar onde as pessoas são mais rígidas, menos flexíveis. E aqui chega muito menos essas questões de cooperativismo, né? Quando eu saio daqui da minha cidade e interajo com outras pessoas, eu consigo ver que isso é muito mais amplo. E aí, para desenvolver essas pessoas, teria que ter algumas escalas e algumas coisas próprias, entende? E só assim que elas poderão se desenvolver. E para desenvolver talvez o município e região, preciso mostrar isso para elas de uma forma. Mas se as pessoas não souberem talvez responder a minhas questões, eu não vou conseguir mostrar isso de fato, né? Exato. Senão nós não vamos ter diversidade no campo da ciência, né? Nós vamos estar sempre lendo a partir de um olhar decadente, né? Que já não está trazendo resposta. Acho que o mundo está esperando de nós. Se há um país que pode trazer coisas inovadoras, eu acho que é o Brasil, né? Acho que até já superamos aí o horário. Eu não, eu tô com medo que feche a sala, assim, mas era até 7 horas, mas o senhor fique à vontade. E como eu Não, falei, eu acho fiquei um pouquinho mais quietinho porque eu quis deixar a nossa convidada mais à vontade, porque para que ela tenha aí insights para melhorar o trabalho dela, nós estamos aqui trabalhando, mas até tinha anotado várias coisas do trabalho do professor também, queria falar muita coisa, mas o tempo passa voando, né? Então, infelizmente, mas foi muito bom, chegou o né? horário. Foi um prazer Ouvir conhecê-los. os trabalhos. Grande abraço para vocês, Um muito abraço, sucesso aí. gente. Sucesso. Obrigada pelas contribuições, foram muito ricas para mim. Aí eu acho que você promete aí, viu? Você vai ter uma boa linha de pesquisa aí, muitas contribuições aí para a sua região. Muito obrigada. Boa Para sorte, nós. Márcio. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau.